vocês? E hoje vamos dar continuidade ao assunto de ciências, né? Hoje a gente vai falar sobre placas tectônicas. Como eu coloquei alguns tópicos aqui para vocês observarem. As placas tectônicas, primeiramente, as teorias da placa tectônica, ela vai ser baseada, apoiando-se, né, na teoria de deriva continental, que foi o que a gente viu na aula anterior, né? E, só para a gente relembrar da aula anterior, o que é que falava da teoria de deriva continental? Ela falava que antes nós tínhamos um único continente, né? Um grande continente único, que era uma Pangeia, e ele se dividiu, por devido, a gente vai dizer por que foi que aconteceu, né? Eu vou dizer a vocês. E aí, devido a esses fenômenos que foram acontecendo, eles vieram a se fragmentar. Quando eles se fragmentaram, aí surgiu oceanos, como eu falei na aula passada, né? Surgiram oceanos e ele pôde se dividir em dois grandes continentes, que a gente chamava de Laurásia e Gondwana, né? Se vocês não lembrarem, dê uma revisada na aula anterior, dê uma olhada no livro de vocês, certo? Então, apoiando-se nessa teoria, né? Foi que começaram a se observar sobre as placas tectônicas. Se vocês observarem, ou se vocês já visualizaram, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem até no livro de vocês. Vocês podem observar que o planeta Terra ele vai ser dividido em blocos, né, com várias camadas. Deixa eu dar um exemplo para vocês, só para vocês terem a noção. É como se fosse um grande... como se fosse cortado aqui ao meio, vocês vão observar que vão ter blocos, certo? E entre esses blocos nós vamos ter a crosta terrestre. Nessa crosta da Terra, formada em blocos, né, é onde vamos ter... Essa crosta, ela não é contínua. Essa crosta ela vai se encontrar em blocos, como eu já falei. E esses blocos é o que a gente vai chamar de placas tectônicas, certo? Mas aí, para que ele tenha vindo se fragmentar, o que é que acontece? No caso dessas placas, elas vão se movimentar por causa de um magma que vamos ter abaixo da crosta terrestre, lá no núcleo da crosta do planeta Terra. A gente vai ter o magma. Ele é bastante quente, está lá também no livro de vocês. Ele é bastante quente. E aí o fluido, ele é bem fluido, esse magma, e as placas elas deslizam sobre ele. Então, devido a haver esse deslizamento, essas placas elas vão estar se movimentando, certo? E aí, como eu coloquei aqui também como tópico, o movimento dessas placas ela vai ocorrer porque elas têm uma densidade menor do que o magma. Esse magma, como eu já falei para vocês, ele devido à sua alta temperatura, ele vai ser, como é que eu posso dizer, de uma forma pastosa. Então, as placas elas acabam tendo uma menor densidade, elas acabam sendo mais leves do que o magma, e isso elas conseguem flutuar sobre o magma. Então, o que é que vai acontecer? Por causa que o magma, devido à sua alta temperatura, o que é que vai acontecer? A sua alta temperatura ele sobe até a crosta, e aí quando ele chega na crosta, o que é que vai acontecer? Ele esfria. Quando ele esfria, ele desce novamente para o seu local de origem. E aí, esse movimento de subida e descida vai acontecer com que as placas se movimentem, certo? E aí, esse movimento a gente chama de convectivo, certo? O magma mais próximo da costa, como eu falei, ele vai esfriar e tender a descer. Uma hora ele sobe, devido à sua alta temperatura. Ao chegar lá em cima, ele resfria, né? E volta ao seu local de origem. E aí, devido a esse movimento de subida e descida do magma, o que é que vai acontecer? Essas placas elas vão começar a se movimentar. E esse movimento a gente vai chamar de movimento convectivo, ok? Então, se vocês observarem esse resumo que eu dei aqui, está na página 19 do livro de vocês. E se vocês observarem, para dar continuidade, aqui tem algumas explicações como foi que houve o movimento dos continentes, como esses continentes eles começaram a se dividir, e as comprovações a partir da página 20. Aqui nesse tópico tem costa sul, americana e africana, que é primeira teoria que foi observado, o primeiro estudo, né, que foi observado porque esses continentes eles se dividiram, e uma das primeiras comprovações
que temos é que o estudo das regiões costeiras da África e da América do Sul teve um importante papel na teoria de deriva continental, que eu falei isso na semana passada. Como eu falei, as suas bordas, elas se aproximassem, elas se encaixavam. As suas estruturas de rocha também elas teriam a mesma composição. Então isso é uma comprovação. Então o formato, se vocês observarem no livro de vocês, os formatos desses continentes é como se eles se encostassem, se encaixassem. Então nós temos a costa sul e América, a costa sul, América e a África. A africana aqui, né, que é o continente africano, e aí eles como se fosse um encaixe. Se vocês observarem na imagem de vocês da página 20. Outra coisa também que eu tinha falado na aula anterior é que as rochas elas tinham composições aproximadas. E se vocês observarem também tem outras imagens aqui mostrando que as regiões costeiras brasileiras e africanas elas apresentam formações rochosas semelhantes. Se vocês observarem aqui na imagem A, vocês têm aqui do Brasil e na B vocês têm a África, né? Como se elas tivessem sido, como é que eu posso dizer, divididas ao meio e cada um está num lado oposto. Mas se vocês observarem a formação rochosa, elas são bem aproximadas, bem semelhantes. Outra coisa que eu tinha falado também na aula anterior é sobre a questão dos fósseis, né? Que foram encontrados tantos fósseis em um continente quanto no outro, e fósseis parecidos, né? Fósseis da mesma espécie também foi observada. Só para comprovar o que a gente viu na aula anterior e nessa aula agora, também tem um tópico que mostra que vários fósseis de espécies de animais e vegetais são encontrados em continentes opostos, tanto da América quanto da África, né? Então, eles habitaram no mesmo período, na mesma região, certo? Desses continentes. Então, por isso acredita-se de haver uma ligação entre esses continentes. E no caso também fala sobre a separação da América do Sul e a África, possibilitou o surgimento do oceano. Como eu tinha falado na aula anterior, o Oceano Atlântico ele começa a surgir quando há essa divisão desses continentes. E isso não aconteceu, claro, de um dia para o outro. Ele levou milhões de anos a acontecer isso. Esses movimentos que vai acontecer entre as placas tectônicas e esse movimento entre o magma, de subir e descer, isso não vai acontecer do dia para a noite e pronto. Não, isso foi acontecendo ao longo dos anos. E isso aconteceu em milhares de anos, tá? Então, só para vocês entenderem, e aí as comprovações, o porquê desses continentes eles terem se dividido, certo? Vou deixar para vocês uma atividade lá no caderno de atividades de vocês, que fica lá, página 14 e 15, para vocês fazerem do caderno de atividades. Lá no livro de vocês, no caderno de atividades, página 14 e 15, lá até a 17ª questão, tá? Não precisa ser a página toda, porque na próxima aula nós vamos ver sobre esses fenômenos, os fenômenos que vão acontecendo através dessas teorias que estão falando aqui, tá? Ok? Até mais!